Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nós estamos no 4º capítulo deste manual, Tecendo o Fio de Ouro. E ele tem um título que diz o seguinte: Bendito o Deus de nossos pais. Bendito o Deus de nossos pais. Esse capítulo nos chama a olhar a nossa história. Há pessoas que gostam de filmes, por exemplo, de biografias, ou livros de biografias. Às vezes você tem curiosidade para saber como foi a vida de alguém. Às vezes o pessoal procura de um famoso, por exemplo, né? Ou um grande artista, ou um grande cientista, ou um grande estudioso, onde ele nasceu, quais foram seus pais, ou a sua educação, a nação, a cultura. Então, por que a gente não fazer conosco mesmo? Essa que é a proposta deste capítulo. Uma das propostas é esta: a gente se tornar esse personagem, esse protagonista de um filme. Então a gente precisa se conhecer. Muito bem, então contemplar depois a presença de Deus nessa história de vida. E nesse capítulo, particularmente, digamos, a presença de Deus em nossos ancestrais, né? Em nossos pais, avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Como Deus acompanhou essa geração ou as gerações que terminaram por fazer eu vir a este mundo. Então é bom criar esse filme, né? Digamos assim, ter esta saudável curiosidade. Muito bem, então o salmo que nos acompanha neste 4º capítulo é o Salmo 138, que começa assim: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou quando me levanto. E assim continua o Salmo 138, que você pode fazer antes de iniciar e de meditar este capítulo em sua casa. Muito bem, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você ir fazendo o seu exercício em casa. E o convite é você contemplar a sua própria história. Tá bom? Contemplar a própria história. Por exemplo, você entende que sua vida foi preparada por milhares de outras vidas? Já pensou nisso? Você teve a grande graça de conhecer seus bisavós e seus avós. Existe um bispo no Vietnã que ele dá o testemunho que na casa dele havia a genealogia desde 1614, mais ou menos. Desde 1614 tem na casa dele o nome desses seus antepassados. Havia retrato deles em sua casa durante a sua infância. Você tem fotos deles hoje em sua casa? Fotos de seus avós? Você tem a imensa graça de conhecer a história de seus ancestrais? Você entende o que eles e sua história significam para você e sua história hoje? Em outra palavra, como eles viveram no passado e como você vive hoje. Tem algum nexo, relação? Perguntas, né? Eu, por exemplo, perguntando para minha mãe, né, perguntava como é que viviam os pais dela, meus avós, tá bom? Se ela conheceu a avó dela, que no caso seria a minha bisa. Então a gente pode fazer essas perguntas, ter essa sã curiosidade. Você gostaria de conhecer melhor sua genealogia? Você gostaria de que alguém escrevesse a sua genealogia como fizeram com Jesus, Maria e José? Por que você mesmo não a escreve? Muito bem. Se você for olhar as Sagradas Escrituras, o Evangelho de Mateus 1 e Lucas 3, esses evangelhos trazem para nós a genealogia de Jesus. E um dos objetivos da gente conhecer a nossa genealogia, por exemplo,
é a gente se descobrir não autossuficientes. Eu não vim do nada, digamos assim, ou eu não me autogerei, me autocriei. Mas devo também a minha vida, pela graça de Deus, a tantos homens e mulheres que passaram por esta terra. Então, o objetivo é esse, a gente vencer a nossa autossuficiência. Nós pertencemos a uma história que é maior do que nós e compreendemos com a sua verdade o sentido da nossa própria história. Não é só uma curiosidade ou até uma saudável curiosidade, a gente conhecer ou tentar procurar os nossos antepassados, mas é também a gente começar a dar mais sentido à minha história hoje. Primeiro. Segundo, a nossa realidade é aumentada. Eu não sou mais só eu, ou só eu e papai, ou eu e mamãe, ou eu e meus irmãos. Agora tenho avós, bisavós, tios, tias, tataravós. Tenho esta cidade em Belém, que eu criei-me de 8 a 18 anos, mas também tinha uma outra cidade na qual nasci, que foi Natal. Tem a outra cidade no qual meu pai viveu, Mamanguape. Outra cidade que minha mãe viveu, Caicó. Outras cidades que viveram também em Minas Gerais. A realidade é aumentada. Isso faz bem, porque nos dá mais humanidade. A gente se sente mais cheio de humanidade. Isso é uma realidade aumentada, sadia, que a gente pode desenvolver quando a gente começa a conhecer mais da nossa história. Meus irmãos e irmãs, porque isso também é importante. Quando a gente ama, a gente quer conhecer. Então, eu amando a mim mesmo, tendo esse zelo, vamos dizer, zelo, cuidado por mim, eu também quero me conhecer. E uma das formas de conhecer também é esta, indo procurar histórias dos meus antepassados, tá bom? Então o fio de ouro nos ajuda neste sentido. Na genealogia de Jesus, Mateus 1, Lucas 3, encontramos como na nossa todo tipo de pessoas, por exemplo, pobres e ricos, Por exemplo, há reis como Davi e Salomão. Na genealogia de Jesus, eram pessoas ricas, E há também aquela senhora, vamos chamar assim, Raabe, não é isso? Que ela era uma prostituta, e mesmo sendo uma prostituta, ela salvou alguns homens de Israel. Então, por isso que ela entrou na genealogia. Mas para dizer, já nós vamos dizer por quê. Nós temos Davi e Betsabeia na genealogia de Jesus. Eles cometeram um adultério. Histórias de vida, Nós temos também Davi, que praticamente mandou matar Urias. Então, um homem que cometeu um crime. Nós temos estrangeiros. Por exemplo, o Boaz, o Boaz que casou-se com Ruth, e Ruth não era judia, era uma estrangeira. Nós tivemos o próprio filho adotivo, Jesus, que era filho adotivo de José. E temos santos também, por exemplo, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Santa Maria, mãe de Deus. Então, nós estamos encontrando diversas situações, diversos tipos de pessoas, as pessoas como reagiram em suas vidas, histórias de vida. E tudo isso a gente apresenta a grande misericórdia de Deus e contempla a misericórdia de Deus, que mesmo não sendo tudo perfeito, mas o Senhor, com a sua providência, vai nos construindo, fez com que nós viéssemos a este mundo. Mesmo que os nossos antepassados não tenham sido perfeitinhos, digamos assim, Acima de tudo está a misericórdia de Deus, está a graça da eleição que Ele fez por cada um de nós, como quando da genealogia onde as mulheres têm as características
que citamos, ele fez nascer Maria, concebida sem pecado, eleita, preservada, escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, não é isso? Então Jesus veio, é isso que a gente está dizendo, pela misericórdia de Deus. Ele, entre os seus antepassados, tinha também homens e mulheres pecadores. Que tal, portanto, fazer agora a sua genealogia? Você procure o máximo possível, né? Com os seus parentes mais velhos, procure sobrenomes, lugares onde eles nasceram, profissão que exerceram, ocupação, serviço, trabalho, emprego, o jeito de ser dos seus bisavós, tataravós, etc. Vá tão longe quanto possível. E você é como se você estivesse desenhando um quadro, né? Não tem só você neste quadro, nesta fotografia, ou nessa fotografia, nesse quadro, mas também tem tantos personagens ao redor e tantas cores também nesse quadro. É isso que eu falei de realidade humana aumentada. E se você tinha curiosidade de conhecer um famoso, né, a vida desse famoso ou dessa famosa, também tem essa sã curiosidade de conhecer também a sua vida. Muito bem, existem depois outras tantas perguntas que a gente pode fazer, mas eu gostaria de concluir, quase que convidando você, eu repito, né, a assistir sua história. Eu vou ler. Recordo-me do testemunho de uma pessoa que havia sido deixada em uma calçada e, ao fazer sua genealogia, exclamou: diante do amor de Deus por mim, percebo que eu estava errada. Eu não fui deixada numa calçada. Eu não fui perdida. Pelo contrário, fui encontrada. Eu estou falando isso porque nessa descrição da nossa história e da nossa genealogia, por vezes pode acontecer, né, fatos assim, né, histórias parecidas como esta moça que foi deixada numa calçada. Mas ela teve um outro olhar, um olhar de fé e de misericórdia sobre essa sua história, e disse: é bem verdade, podemos dizer assim, que alguém me deixou, mas não esqueça que alguém também me encontrou. É o olhar positivo da misericórdia, dos bons corações presentes neste mundo, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Existem corações misericordiosos e a gente assiste e contempla essa parte também na nossa história. Ela podia ter desenhado a sua vida só com aquela nota negativa, fui deixada, mas ela não fez só isso, ela também botou a história positiva: fui encontrada, alguém me amou e cuidou de mim. Então isso é importante para a gente fazer bem a nossa genealogia. Muito bem, existem casos concretos, não é? Alguém diz até assim: se você é casado ou casada, considere também a ascendência de seu cônjuge como a sua, lembrando de que pelo matrimônio vocês são uma só carne. Então, se você é uma mulher casada, procure saber também da história dos antepassados do seu esposo e vice-versa, né? O esposo procure da mulher. Se você é consagrado, por exemplo, eu sou religioso, então eu também tenho a minha história, né? A história da minha ordem. Eu tive os grandes frades, grandes superiores, nós tivemos os santos, os irmãos leigos que nós tivemos, na sua maioria foram irmãos leigos, os nossos santos, e o fundador, que é reconhecido como Pai Nosso, São Francisco, no caso. Isso faz parte da minha família. Também é importante a gente meditar nesse sentido, os nossos pais na fé. Muito bem. Independentemente das características de seus ancestrais, Deus os criou, conservou-lhe a vida, orientou, revelou-se a cada um por causa de você. Você é a razão atual de Deus ter criado toda esta multidão de pessoas. Você não vem do nada.
não é só no mundo. Sua vida tem uma origem e um sentido. O que acha disso? Tá bom? É aquilo que a gente meditou no início, né? Eu estou aqui, mas atrás de mim, tantas gerações, tantas pessoas, e tudo foi muito bem desenhado. Nós somos homens e mulheres de fé para dar a minha origem. Então a gente é motivo de render graças, né, por nossos antepassados. Louvem também a Deus por aqueles de sua família que o aguardam no céu e lá intercedem por você. Nós temos uma família no céu, não é isso? Nossos antepassados que já estão no reino da glória. Em Jesus vocês estão mais unidos do que você imagina. Afinal, a família dele é também sua família por adoção. Muito bem, meus irmãos. O que é que a gente está meditando aqui no final? De que nós temos também uma família no céu, uma realidade alargada, não é isso? A comunidade continua, porque nós cremos no corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, estamos todos unidos em Cristo, seja peregrinando nesta terra, seja já com aqueles que estão na glória. Então, nós estamos no 4º capítulo, e o próximo capítulo vai ser fazer memória, não é só contar história, tá bom? Um outro capítulo também interessante. Que Deus nos abençoe também neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.